Olá pessoal, voltamos aí para a gravação do nosso último vídeo desse segundo módulo, né? Então a gente vai encerrar toda a parte relacionada aí a sistema respiratório. Hoje vai ser mais ou menos um conteúdo aí complementar, então tem duas temáticas que a gente vai estar discutindo nesse vídeo. A primeira delas vai ser um pouquinho relacionada à caracterização dos vasos sanguíneos, né, e vasos linfáticos que acabam estando presentes aí em todo o sistema respiratório. E eu também separei aí algumas das patologias, né, anomalias respiratórias que a gente acaba de fato observando algumas características histológicas interessantes, né? De fato a gente não consegue ver todas, né, mas algumas pelo menos dá para a gente poder discutir um pouquinho para poder ver o que ocorre, né, de fato dentro daquilo que seria a característica histológica aí do sistema respiratório. Tá? Então, essa vai ser a temática, né, que eu separei para a gente poder estar discutindo na aula de hoje, né, e a gente conseguir finalizar, né, para esse módulo aí com uma parte meio que complementar. Ok? Então, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa aula. Beleza? Certinho. Opa. Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, então, não tem como, né, de fato, a gente falar a respeito de sistema respiratório e não falar dos vasos sanguíneos que vão estar relacionados justamente a esse sistema. Por dois motivos, né? O primeiro seria o fato de que a gente precisa descrever como que ocorre de fato essa hematose, né? Então, vamos imaginar toda aquela dinâmica relacionada à troca gasosa, que acaba sendo característica importante dentro daquilo que seria a própria função respiratória, né? E outra, assim como qualquer órgão, ele também necessita, né, de toda aquela dinâmica de suprimento, né? Então, precisa também de nutrientes, precisa também até mesmo de oxigênio, né, para que, de fato, as atividades celulares elas possam acontecer de maneira dinâmica, né? Então, toda a característica relacionada a esses vasos sanguíneos, eles vão perfazer exatamente para aquele processo de uma circulação pulmonar, uma circulação sistêmica. Então, para a gente poder, de fato, né, relembrar aquilo que a gente viu no módulo passado, relacionado ao sistema circulatório, aquela dinâmica de como, né, que esse sangue ele vai estar chegando e como que ele vai estar saindo exatamente dos pulmões. Tá? Então, para a gente poder começar, sempre quando a gente for falar a respeito, então, dessa dinâmica dos vasos sanguíneos, né, do aparelho respiratório propriamente dito, isso foi uma característica que eu destaquei com vocês aí no nosso último vídeo, de que, de fato, toda a parte onde eu tenho a presença dos pneumócitos do tipo 1 vão ser locais onde eu tenho toda aquela dinâmica da troca de gás, né, de gases, melhor dizendo. Né? Vale ressaltar, né, que toda a dinâmica relacionada a esse processo ele vai acontecer por uma difusão, né? Então, essa difusão vai acontecer de maneira mútua, né? Que seria, por exemplo, da área, daquele lumen dos alvéolos em direção aos vasos sanguíneos e também dos vasos sanguíneos em direção a essa área alveolar, né? Então, todo esse percurso, né, podemos dizer assim, relacionado tanto ao CO2 quanto ao oxigênio, que eles vão estar percorrendo, a gente define como uma barreira hematoaérea, né? Então, quando a gente fala de hematoaérea, que nós vamos observar exatamente 4 estruturas que acabam participando diretamente desse processo. Aí a gente está falando da própria célula, do pneumócito do tipo 1, né? Aí a gente está falando da lâmina basal, que vai estar diretamente ligada a esse pneumócito do tipo 1. A lâmina basal relacionada, por exemplo, ao capilar sanguíneo e também as células endoteliais do capilar. Então, pessoal, vamos imaginar exatamente, ó, aqui uma célula endotelial, a sua lâmina basal, né? Então, aí que eu tenho a lâmina basal
da parte, né, a respiratória, né, que seria exatamente dos alvéolos, e também o citoplasma do próprio pneumócito do tipo 1. Então, essa dinâmica vai acontecer, de fato, a partir, né, da penetração por um processo de difusão simples que vai acontecer por essas estruturas, tá? Vale destacar, pessoal, que a dinâmica é o seguinte, né? Aqui eu tenho uma área respiratória, aqui eu tenho um capilar sanguíneo. Então, o processo vai onde o oxigênio, né, do alveolar, ele vai passar em direção ao sangue, então ele vai ter essa dinâmica de difusão, e aí eu tenho uma contrapartida, que seria a difusão do CO2 em direção ao lúmen alveolar. Só lembrando, pessoal, quando a gente fala de transporte de CO2 via corrente sanguínea, a maior parte dele é transportado na forma de ácido carbônico, né? H2CO3. Né? E, de fato, para que você tenha toda a dinâmica de liberação de CO2, eu tenho uma enzima, né, que a gente fala que é uma anidrase carbônica, que vai estar presente aí nas hemácias, que vão estar, de fato, fazendo com que aconteça a liberação desse CO2 para que ocorra, né, toda essa dinâmica de troca gasosa. Tá? Então, aqui, mais para a gente observar o que seria essa barreira, né, hematoaérea. Então, na fisiologia, com certeza vocês vão estar vendo algo um pouco mais específico, mostrando como que seria essa dinâmica, até mesmo relacionado à pressão do oxigênio, pressão do CO2, né, PO2, PCO2, então que vai influenciar diretamente para que essa difusão mútua, né, em direção à área alveolar, em direção ao lúmen do capilar, possa estar acontecendo com relação a esses gases. Né? Então, só para a gente poder ter, né, de fato, uma dinâmica e a participação daquelas estruturas que nós vimos aí nas aulas passadas. Tá? Então, ó, só para poder exemplificar, percebam, então, aqui eu tenho a dinâmica de um capilar sanguíneo, né? Então, ó, aquilo que eu falei para vocês, eu tenho aqui o citoplasma da célula endotelial, a sua lâmina basal, né? Aí eu tenho a lâmina, né, o subendotélio, lâmina basal dos alvéolos, aí aqui eu tenho o pneumócito do tipo 1, e aí o caminho que vai ser percorrido, né, por toda essa dinâmica aí, tanto do CO2 quanto do oxigênio, para que a gente possa estar caracterizando essa dinâmica, né, de troca gasosa lá na área respiratória. Ok? Então, pessoal, de uma maneira bem simples, né, bem objetiva, nós vimos como que esse processo ele acaba acontecendo, mas, como eu disse para vocês, quando a gente fala, por exemplo, de aparelho respiratório, né, de sistema respiratório, a gente não pode deixar, né, de fazer aquela caracterização, né, vamos imaginar aquela conexão, por exemplo, com o sistema circulatório. Então, o que a gente precisa entender, que foi aquilo que eu falei na introdução da nossa aula, é que a gente tem a dinâmica da circulação sistêmica e da circulação pulmonar. E agora, direcionando para o processo de uma circulação pulmonar, só a gente relembrar aquele processo, né? Que eu tenho aqui, né, toda a dinâmica da artéria pulmonar, que vai deixar aqui, ó, o ventrículo direito, né? Aí ela vai para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo, né, que estão saindo do coração em direção ao pulmão, né, então eles vão seguir toda a sua dinâmica. Aí quando chega lá no hilo, né, que seria aquela transição, né, com o parênquima pulmonar, eu tenho toda aquela dinâmica em que você vai ter aquele percurso, né, dos brônquios, dos bronquíolos, né, então transportando esse sangue até os capilares dos alvéolos. Então, ó, só para a gente relembrar a estrutura dos alvéolos, eu tenho aqueles septos alveolares, né, que vai ser aquela transição entre duas áreas, né, dois alvéolos, e ali naquele septo é onde a gente observa, por exemplo, a presença desses capilares menores. Né? Então, aí, aquela fotinha que nós vimos anteriormente, vamos imaginar que onde está aquele capilar sanguíneo seria justamente onde eu tenho esses capilares alveolares, né? Aí, quando eu tenho lá nos alvéolos, né, vamos imaginar já que dentro de todo esse parênquima pulmonar,
é onde eu tenho o processo de oxigenação do sangue, então aquela dinâmica de troca CO2-oxigênio. Então, depois que eu tenho essa troca, percebam, eu tenho os capilares dando continuidade às vênulas, essas vênulas às veias, menor calibre, médio calibre, até a gente ter a dinâmica daquelas veias pulmonares, né? Então, 4 veias pulmonares, considerando o lado direito, o lado esquerdo, que vão retornar com o sangue até o átrio esquerdo do coração. E aí, pessoal, aí a gente caracteriza toda a dinâmica da circulação sistêmica. Então, essa vai ser a participação, né, do sistema circulatório, né, quando a gente fala, por exemplo, do envolvimento com o aparelho respiratório, né? Então, nessa dinâmica de oxigenação, de troca gasosa, que vai estar diretamente ligado a essa circulação sistêmica, justamente por conta daquele oxigênio que inicialmente foi feita a troca lá no pulmão, na área pulmonar, para que possa estar sendo carregada aí para todo o nosso corpo. Ok? Então, ó, só mostrando para vocês a dinâmica, né, relacionado aos vasos sanguíneos, né, que vão chegar, né, se a gente pegar mais ou menos a dinâmica que a gente observa nessa área menor aqui, né? Então, vamos pegar essa área aqui e ampliar, né? Então, ó, percebam, né, a dinâmica das artérias, né, que vão vindo em direção às áreas, sofrendo ramificações, né, indo em direção, de fato, a toda a dinâmica dos alvéolos, né? Então, envolvendo os capilares menores, formando toda essa rede de vasos sanguíneos, né, que vão estar diretamente ligados, né, a dinâmica, né, relacionada, por exemplo, a essa circulação dentro dos alvéolos pulmonares, né, e aí aquela dinâmica, né, que vem, que volta, e lembrando esse verdinho, um vaso linfático, um capilar linfático que também participa da drenagem, né, de todo esse líquido intersticial que acaba sendo perdido, né, dentro daquela difusão, né, que a gente tem desses sinusoides que acabam acontecendo aí durante toda essa dinâmica dos tecidos, né? Então, só para a gente poder observar de fato, né, toda essas ramificações que acabam sofrendo até chegar a nível dos alvéolos pulmonares. Ok? E aí, pessoal, especificamente falando de uma circulação brônquica, nós temos toda a dinâmica relacionada, por exemplo, aos vasos que vão chegar ali, as ramificações que vão ser formadas, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as artérias brônquicas, elas vão se ramificar a partir da aorta, tá? E essas artérias brônquicas, elas vão ser responsáveis por estar suprindo toda a necessidade do tecido pulmonar. É aquilo que eu falei com vocês. A gente não deve considerar apenas uma circulação que vai até o pulmão para que você tenha um processo de oxigenação desse sangue. A gente tem que levar em consideração também que lá no pulmão eu vou ter uma circulação sistêmica. Então, artérias brônquicas, ramificações da artéria aorta, que então vão ser responsáveis por estar fazendo toda essa dinâmica do suprimento, né, das necessidades do tecido pulmonar. Vale ressaltar que essas artérias brônquicas, elas não vão chegar até os alvéolos, tá? Então, quando chega lá na dinâmica relacionada, por exemplo, a essas artérias, o que nós observamos é que eu tenho uma circulação brônquica e pulmonar que vão se anastomizar, né, que vão meio que se juntar, e aí a gente vai ter a dinâmica de formação de vias condutoras e respiratórias, né, onde de fato acontece toda aquela dinâmica da troca gasosa, né, da troca do oxigênio e do CO2. Já com relação às veias brônquicas, né, vamos imaginar que ela vai ser responsável por aquela dinâmica da drenagem, né, desse sangue, né? Vamos imaginar que ele vai tirar, né? Então ele vai chegar até essa região do ilho, dos pulmões, né? Então ali vai chegando ali através de toda essa dinâmica relacionada, como eu disse para vocês, ó, o ilho vai ser aquela portinha de entrada, né? Então essas veias brônquicas, ela vai estar drenando apenas essa região
do tecido conjuntivo dessa área do hilo, né? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, que a maior parte do sangue que vai estar chegando no pulmão vai estar relacionada às artérias brônquicas, porque as veias brônquicas elas só vão estar relacionadas até a parte do hilo, né? Que seria essa entrada relacionada justamente a todo esse parênquima pulmonar, né? Então, o sangue vai chegar pela artéria brônquica e por conta daquela anastomose, né, que vai acontecer lá naquela circulação brônquica e pulmonar, esse sangue vai deixar a partir das artérias pulmonares. Tá? Então, essa vai ser a dinâmica relacionada a essa circulação brônquica. Tá? E aí, pessoal, importante, já que a gente está falando de artéria brônquica, veia brônquica, vale a pena destacar dois grupos de vasos sanguíneos que vão estar sendo encontrados, né, em todo esse parênquima pulmonar. Né? O primeiro dele serão os vasos funcionais. Então, os vasos funcionais é quando a gente caracteriza as artérias, as veias pulmonares, né? Então, aí são aquelas que, de fato, vão ser responsáveis por toda a dinâmica da oxigenação. Então, que vão transportar o sangue venoso para que ele possa ser oxigenado ali nos alvéolos pulmonares. Então, pessoal, quando a gente fala a respeito dessas artérias brônquicas, né, essas artérias pulmonares brônquicas vai ser as próximas. As artérias pulmonares, ela vai ser daquele conjunto de artérias calibrosas, né? Então, a sua característica vai ser exatamente de uma artéria elástica. Então, se a gente relembrar aqueles conceitos que nós vimos no módulo passado, né, de dinâmica de formação e estruturação dos vasos sanguíneos, nós observamos que as artérias elásticas são aquelas que possuem lamelas contínuas de fibras de elastina, né, em volta de tecido muscular liso. Né? Então, é exatamente essa dinâmica de formação. Né? Então, as artérias pulmonares são artérias do tipo elásticas, né? Então, aquela dinâmica dos vasos sanguíneos que nós vimos lá no nosso módulo passado, né? Então, quando essas artérias elásticas elas chegam até o pulmão, né? Como eu já mencionei anteriormente para vocês, elas vão estar sofrendo de fato todas as suas ramificações. Né? E essas ramificações elas vão acompanhar as árvores brônquicas, né? Que foi aquela dinâmica, né? Que a gente viu da circulação, né? Pulmonar, né? Então chegando naquele processo brônquico, ramificações, então toda a parte da árvore brônquica, então ela vai acompanhando essas artérias pulmonares, elas vão se ramificando, acompanhando de fato esse processo, né? Até quando a gente conversou a respeito do processo de formação dos pulmões, né? Lá na nossa primeira semana desse módulo, a gente comentou a respeito disso, que a dinâmica da maturação, as fases de maturação do pulmão, elas irão perfazer justamente também para essa formação, né, desse crescimento desses vasos sanguíneos, para que justamente possa permitir toda essa dinâmica de oxigenação desse sangue. Né? Então, chegando toda a dinâmica de ramificação. Aí, quando chega lá nos ductos alveolares, a gente vê, brônquio, bronquíolo, aí depois o bronquíolo condutor, né? Depois o respiratório, e aí a gente tem os ductos alveolares. Aí, nesses ductos alveolares, a gente já tem aquelas redes de capilares. Né? Então, esses capilares já vão estar passando em torno desses alvéolos. Né? Então, em torno dos alvéolos, como eu já mencionei, sempre relacionado à dinâmica dos septos alveolares, que vai ser aquela parede fina que separa um alvéolo do outro. Né? Então, ali, vamos imaginar o seguinte, aqui um capilar, né? Aqui ainda está na região do bronquíolo, mas imaginar que quando a gente fala, por exemplo, uma dinâmica, por exemplo, dos alvéolos pulmonares, então aquele septo que está entre eles é onde nós observamos a presença desses capilares sanguíneos. E aí, de fato, vai ser a área onde eu tenho, né, maior dinâmica relacionada a essas trocas gasosas de sangue e do ar alveolar.
né? E aí, pessoal, pensar no retorno. Chegou o retorno dele. A partir dessas redes de capilares, né, é aquela dinâmica, formação de vênulas, que vão seguir também pelo parênquima pulmonar, né, passando por esses lóbulos, né, intralobulares. Aí, quando eles saem desses lóbulos, né, menores que a gente observa, aí aquela veia contendo todo aquele sangue oxigenado, ele segue em direção, né, à árvore brônquica, né? Então, dirigindo ali ao ilho. Então, pensando justamente na saída daquela área do parênquima em direção a todo o processo de circulação, né? O retorno desse sangue já oxigenado, tá? Então, essa é a dinâmica relacionada aos vasos funcionais, tá? Então, ó, só para poder mostrar para vocês, né, a dinâmica que eles vão se ramificando junto, tá? Então, pessoal, nas nossas lâminas do ACOM, e também quando a gente tiver a oportunidade de discutir a respeito nas nossas aulas práticas, nós vamos observar sempre próximo a um bronquíolo, né, próximo ao brônquio, eu vou ter uma ramificação dessa artéria pulmonar. Né? Então, a gente vai ver artérias, arteríolas, né, justamente por conta de toda a dinâmica de formação dessas ramificações, e os vasos sanguíneos acabam indo junto, né? Então, só para a gente observar, ó, aqui uma área de bronquíolo, né? Percebam que um bronquíolo respiratório, né? Percebam que não é contínuo, toda a dinâmica relacionada, por exemplo, à sua mucosa, e a arteríola aqui do lado. Né? Então, a mesma coisa, né? Então, a arteríola e aqui um bronquíolo, só para poder estar mostrando. Em volta dele, toda aquela área respiratória, né? Então, relacionada aos ductos, aos alvéolos, aos sacos alveolares, né? Que a partir dali você tem os capilares para que possam estar formando esses septos. Então, a dinâmica aí dos vasos funcionais. Aí, o que nós vimos anteriormente, falando daquela circulação brônquica, nós temos a dinâmica dos vasos nutridores. Esses vasos nutridores, artérias e veias brônquicas. Então, eles que vão ser responsáveis por toda aquela dinâmica de estar levando, né, nutrientes, oxigênio para o parênquima pulmonar. Então, ele precisa para que possa estar exercendo a sua atividade. Então, de certa forma, esse tipo de circulação ele não está envolvido diretamente a troca gasosa. Né? Então, essas artérias brônquicas, como nós vimos anteriormente, vão acompanhar a árvore brônquica até o bronquíolo respiratório. Naquela parte relacionada, por exemplo, à dinâmica dos alvéolos, ele não vai estar chegando. Aí eu tenho a anastomose desses ramos formando a artéria pulmonar, para que aí a gente tenha toda aquela dinâmica, né, de seguir, né, o processo. Então, eu tenho o início com esses vasos nutridores, e aí a dinâmica da anastomose com a artéria pulmonar. E aí, pessoal, nessa formação a gente tem aquilo que seria, né, as artérias musculares, as veias musculares, né? Então a gente sempre vai ter essa característica relacionada, né, toda a dinâmica, né, relacionada justamente a esse tipo de estruturação, né? Lembrando daquele conceito. Então aí nessas artérias e veias eu já não vou ter as lamelas, né, de fibras elásticas. Eu vou ter presença de fibras elásticas, porém não organizadas de maneira contínua. Então eu vou ter uma ênfase muito maior na dinâmica da camada de tecido de músculo liso, né? Que é aquelas pequenas, né, quantidades de camadas relacionadas justamente a esse tipo de estruturação, né? Então aqui, ó, mostrando uma veia, né? Aqui já uma artéria nessa dinâmica, né, relacionada às artérias pulmonares. Aí aqui, ó, um brônquio, né? Porque peça de cartilagem, né? Lembra da nossa última aula, quando nós avaliamos toda a característica histológica dessa área respiratória, né? E aí, quando a gente tem próximo ao brônquio, aí a gente está falando de vasos nutridores, né? Bronquíolos, né? Relacionados aos alvéolos, a gente tem muito mais uma dinâmica, né? Relacionada justamente a esses vasos funcionais. Ok? Pessoal, para a gente fechar essa parte de circulação, né, como grande parte do nosso organismo, né, com a presença desses vasos linfáticos,
Então, esses vasos linfáticos vai ter aquela dinâmica, né, de ser responsável por estar drenando, né, todo esse parênquima. Inclusive, esses vasos linfáticos, eles acabam sendo muito importantes no nascimento, né, porque você tem antes os alvéolos preenchidos por o líquido, né, e que com o passar do tempo a criança nasce, então começa a ter aquela dinâmica de troca gasosa, e aquele líquido que está ali, ele precisa ser drenado. Os vasos linfáticos, eles acabam sendo importantes nesse sentido. Aí vamos falar, por exemplo, de muco, né, ou de repente de edemas pulmonares, né, que podem acontecer, que eles vão ajudar justamente nessa situação, tá? Com relação à distribuição desses vasos linfáticos, o que nós observamos exatamente que eles vão estar acompanhando os brônquios e também os vasos pulmonares, né, que a gente viu anteriormente, né? Então, eles vão estar presentes também naquela área dos septos interlobulares, né? Então, eles vão ter ali, aí dali eles vão se dirigir para o hilo, onde eu tenho a presença de linfonodos, né? E ali eu tenho toda a dinâmica relacionada à circulação para fora da área pulmonar, né? O que nós observamos que, paralelamente a essa dinâmica, eu tenho um segundo grupo de vasos linfáticos que vai drenar toda a superfície e também o tecido conjuntivo da pleura visceral, né? Então, aí a gente tem, né, tanto o que vai para o hilo em direção ao parênquima, como essa parte externa, né? Então, aí a gente observa, né, que esses vasos linfáticos, eles vão estar tanto relacionados a uma drenagem desse parênquima pulmonar, como também relacionado a uma drenagem, né, dessa superfície do pulmão e do tecido conjuntivo aí da pleura visceral. Então, aí a gente verifica, né, essa dinâmica aí dos vasos linfáticos que vão estar presentes até esses septos interlobulares. Ok? E aí, pessoal, a partir de agora a gente vai ver algumas situações relacionadas a crises, né, respiratórias, né, algumas patologias, né, anomalias respiratórias que acabam sendo observadas e que, consequentemente, acabam mudando toda a característica relacionada ao tecido. Então, a primeira que eu trouxe para a gente poder discutir vai ser com relação à crise asmática, né? Então, quando a gente fala de crise asmática, a primeira característica que vem na nossa mente vai ser justamente uma dinâmica de um estreitamento generalizado das vias aéreas, tá? Mas aí, lembrando que esse estreitamento generalizado, ele vai ser secundário a um processo de bronquioespasmo. Esse bronquioespasmo, ele é caracterizado pela seguinte situação: diminuição do calibre das vias respiratórias. O que vai diminuir o calibre dessas vias, percebam aqui, ó, aqui eu tenho um bronquíolo normal e um bronquíolo asmático, vão ser duas situações. A primeira vai ser um edema da mucosa, né? O edema, ele é caracterizado pela saída de grande quantidade de líquido para o espaço intersticial, então para essa mucosa, e consequentemente ela acaba inchando. E a segunda situação é justamente uma hipersecreção, né? Então você aumenta a quantidade de muco, aumenta a quantidade de catarro, né? Então aí, consequentemente, a essa hipersecreção, a esse edema, né, que vão causar essa diminuição do calibre das vias respiratórias, então você tem uma espécie de uma obstrução do fluxo do ar, né? Então você tem a associação de vários fenômenos histológicos acontecendo que vão fazer com que aconteça esse processo, né? Aí, pessoal, esse bronquioespasmo, né, que vai estar diretamente ligado a essa diminuição do calibre dessas vias respiratórias, ele também caracteriza como uma constrição do músculo liso. Simplesmente você não tem a contração, né? Então aí a gente observa, né, de fato, esse processo, tá? E aí, pessoal, o que geralmente está associado a desencadear essa crise asmática vai ser justamente uma dinâmica de inflamação da mucosa respiratória, né? Então essa inflamação compromete o músculo liso, compromete o tecido conjuntivo,
justamente porque nós temos uma infiltração de células de defesa. Quando a gente fala de inflamação, inflamação ela é caracterizada pela diapedese, que seriam saída de células de defesa do vaso sanguíneo para um local onde está acontecendo um processo inflamatório, né, que pode ser induzido por uma partícula anormal, né, uma poeira, um micro-organismo, enfim, aquilo que de fato vai estar sendo, né, como resposta a essa crise inflamatória, né? Aí a gente tem saída de eosinófilo, saída de linfócito, saída de mastócito. Então você tem liberação de mediadores químicos que tendem a aumentar esse edema, tendem a aumentar, por exemplo, esse muco, essa secreção, e aí dificultar mais toda a dinâmica do fluxo de ar nesse local. Então, ó, coloquei essa fotinha aqui do lado para a gente poder perceber como que essa dinâmica ela vai acontecer. Desse lado aqui, né, tá até como uma dinâmica de uma característica de um bronquilo aí normal, né, histologicamente falando. E desse lado de cá, percebam toda uma dinâmica inflamada, né, que a gente fala que seria um edema, um inchaço, né? Então, toda a área da mucosa, ela apresenta um espaçamento muito maior. E quando a gente olha o lumen, esse azulzinho mais claro, caracterizado por uma grande quantidade de muco, de catarro. Então, essa seria a dinâmica relacionada a uma crise asmática. Aí você tem toda a dinâmica do tratamento, né, de um broncodilatador, né, para poder ajudar, né, exatamente na melhora desse fluxo de ar, né, ajudar na contração do músculo, diminuir, por exemplo, a secreção, para que a pessoa consiga, né, de fato, aí a dinâmica, né, relacionada, por exemplo, ao processo de respiração. E aí, pessoal, o que é mais interessante nessa dinâmica é que, associado a essa inflamação, nós temos também uma dinâmica de vasos sanguíneos dilatados. Por quê? Quando eu falo de inflamação, ela leva ao aumento do fluxo sanguíneo, uma vasodilatação, justamente por conta dos sinais que são emitidos aí pelas células de defesa, que a gente identifica como os mediadores químicos do processo inflamatório. Então, associada a toda aquela performance, né, histológica de mudança que nós vimos, nós temos também esse comprometimento dos vasos sanguíneos, né? Então percebam esses vermelhos aqui, né, vasos sanguíneos dilatados, né, mostrando de fato essa dinâmica, justamente por conta de toda a inflamação e ação dos mediadores químicos. Mastócito, eosinófilo são os principais ali, né, que vão estar presentes, que vão fazer com que aconteça uma mudança na característica desse vaso. Já que desse lado, mostrando, ó, toda a camada pseudoestratificada relacionada, por exemplo, ao epitélio respiratório, né? Células caliciformes, né? E aqui, em cima dessa mucosa, percebam toda a dinâmica do muco, né? Então, esse muco mostrando exatamente uma grande quantidade de secreção nessa área, que vai diminuir o lumen, diminuir o fluxo do ar. Né? Então, aí, só para poder ilustrar mais duas situações que acabam acontecendo numa crise asmática. Ok? Tem uma segunda possibilidade relacionada a uma anomalia respiratória, aí eu já trouxe uma dinâmica genética, né, que a gente fala que seria a fibrose cística. A fibrose cística ela não afeta exclusivamente a parte respiratória, tá? Ela é uma doença que a gente fala que seria um distúrbio autossômico recessivo. Ela está diretamente relacionada ao cromossomo 7, né? Aí esse cromossomo 7 que vai estar ligado naquilo que seria a regulação, né, de um condutor transmembrâneo, né, que seria uma proteína canal de cloro. Então, você tem um comprometimento no canal de cloro, consequentemente, isso faz com que aconteça uma mudança nos mucos que são produzidos. Aí, como eu disse, a gente não está falando apenas de sistema respiratório. Pode ser, por exemplo, secreções digestórias, o próprio suor,
a lágrima. Então, a falta de cloro, né, no caso, o comprometimento da proteína canal de cloro, acaba relacionado justamente a esse tipo de situação. Então, pessoal, todas as glândulas, né, unicelulares ou pluricelulares, que são responsáveis pela produção de secreções e que dependem, por exemplo, de uma dinâmica do cloro, né, para poder ajudar a controlar a viscosidade desse muco, né, vamos imaginar que aí a gente tem toda a dinâmica do comprometimento. Né? Então, a viscosidade das secreções dessas glândulas acabam sendo afetadas. Né? Então, ó, como ele fica muito viscoso, consequentemente, vai causar obstrução das glândulas, dos locais onde essas secreções são liberadas e até mesmo dos ductos que vão estar relacionados a esse processo de excreção. Tá? Então, ó, se a gente pegar aqui, pessoal, toda essa secreção ela tende a se acumular exatamente lá nos alvéolos, né? Então, a tendência é que crie como se fosse um ambiente, um meio de cultura. E que a pessoa que acaba sendo portadora dessa anomalia genética, ela fica muito mais suscetível a processos infecciosos. Né? Então, aí, se a gente está falando, por exemplo, de uma área respiratória, então apresenta uma maior frequência de infecções do trato respiratório. Né? Então, se a gente pegar a dinâmica fisiológica ali, né? Quando eu falo, por exemplo, na diminuição da secreção de cloro, né? Aí, consequentemente, você aumenta a absorção de sódio, aumenta a absorção de água, secreção muito mais viscosa. Muito mais viscosa, muito mais espessa. Então, aí, especificamente aqui nessa situação, causando obstrução dos bronquíolos. Então, essa seria uma outra situação relacionada a uma dessas anomalias respiratórias. Ok? E aí, pessoal, uma terceira situação, o efizema pulmonar. O efizema pulmonar, a gente sabe que o principal causador, né, do efizema pulmonar vai estar relacionado ao cigarro. O cigarro acaba sendo uma substância que apresenta mais de 4.000 substâncias químicas, né, podemos dizer assim, e que eles acabam interagindo diretamente com todo o tecido respiratório e aí vai estar causando, né, tendo como algumas consequências. Então, o efizema pulmonar ele vai ser caracterizado pela perda da elasticidade do tecido pulmonar. Se a gente lembrar do tecido pulmonar, né, lembra que ele é como se fosse uma colmeia, uma teia de aranha, aquele parênquima, né, toda cheia de teia de aranha. O efizema pulmonar simplesmente ele destrói esse aspecto. Aqueles septos alveolares eles vão sumindo. Consequentemente, se eu sumo com septos alveolares, eu acabo diminuindo aquilo que seria a área de troca de gases, né? E se eu estou diminuindo septos, eu estou diminuindo capilares sanguíneos, que estariam levando sangue para que possa ser oxigenado naquela situação. Então, pessoal, é uma situação relativamente grave, justamente porque a gente considera uma condição degenerativa irreversível. Ele não volta, né? Então, vai ser um processo que vai perder gradativamente caso essa dinâmica ela continue. Então, a gente tem algumas consequências. Dificuldades de troca gasosas, deficiência do pulmão de fazer o processo de reabsorção de oxigênio. E aí, pessoal, eu tenho como uma consequência secundária uma sobrecarga do coração. O que isso significa? Você vai ter pouca troca gasosa, né? Aí a gente vai ter estímulo do músculo cardíaco para que você possa aumentar o fluxo sanguíneo, para que essa dinâmica de troca gasosa aconteça de uma maneira mais rápida, tá? Então, essa sobrecarga pode levar a uma dinâmica de uma insuficiência cardíaca. Então, pessoal, é muito comum paciente com efizema pulmonar morrendo por insuficiência cardíaca. Tá? E aí, ó, o que de fato acontece? Toda aquela fumaça, né, relacionada, por exemplo, ao cigarro,
que vai passando pelas vias aéreas, eles tendem a causar processos inflamatórios em toda a região, né? Então, ó, aqui eu tenho toda a perda de elasticidade, mas todo o caminho por onde essa fumaça passa, ele causa inflamação. A gente fala que seria um processo inflamatório crônico, porque ele é contínuo. É por isso que a gente fala, a gente está levando em consideração um fumante crônico. Um cara que fuma 20, 30 anos, né? Aquele cara que quando era molequinho lá quis experimentar, a gente não está levando em consideração, né? A não ser que ele deixe o molequinho tá até hoje aí fumando. Mas, de certa forma, imaginar justamente nessa situação. Eu cheguei até a comentar com vocês uma vez, vamos imaginar, por exemplo, aquela pessoa, né? A gente percebe isso quando uma pessoa é fumante, fica aquela tosse com catarro, né? Então, essa tosse com catarro é justamente por conta dessa dinâmica de inflamação crônica que acontece ao longo do pulmão. Tá? Então, aí é uma tentativa, vamos dizer assim, fisiologicamente falando, do organismo proteger essa área respiratória contra a ação desses compostos químicos que estão presentes aí no cigarro. Né? E aí, pessoal, percebam isso aqui, aquilo que eu falei com vocês, ó, perda de elasticidade. Então, ó, aquelas áreas alveolares bonitinhas, né, que formavam como se fosse uma colmeia, então a gente observa uma dinâmica de uma destruição parcial desses septos. Né? Então, você aumenta os espaços aéreos, então diminui, consequentemente, a superfície de contato da troca gasosa. Né? E aí, como consequência também, mostrando aqui com a setinha, a gente tem o espaçamento, né, dos vasos pulmonares. É como se fosse um processo meio que tentando preencher o espaço, né? E aí, para poder ajudar na dinâmica, tentar ajudar uma dinâmica de troca gasosa que, de certa forma, acaba sendo ineficiente. Tá? Outra dinâmica que nós observamos, né, como consequência dos vapores do cigarro, isso eu já comentei também com vocês, é que a temperatura que essa fumaça vai passando na traqueia, ele tende a promover um processo de metaplasia do epitélio. Ele deixa de ser um epitélio pseudoestratificado para se tornar um epitélio estratificado pavimentoso. Aí percebam o que vai acontecer. Você deixa de ser um epitélio respiratório para ter um epitélio de, vamos dizer assim, resistente. Então você diminui a proteção. Você não tem mais células ciliadas, não vai ter mais retenção de impurezas. A tendência é que toda aquela carga de partículas, de micro-organismos, eles possam alcançar com mais facilidade toda a área alveolar. Né? Então aí a gente observa, né, de fato, toda essa dinâmica relacionada ao processo. Uma outra situação é uma resistência à passagem do ar. Então, é como se a fumaça estivesse prendendo o ar, a pessoa tem aquela ânsia, né, aquela insuficiência respiratória, é como se o ar entra e não sai, né? Justamente por conta da pressão que vai ser exercida por essa fumaça, e a tendência é que você dificulte. Né? Então, vamos imaginar uma pessoa dessa que tenta ser um atleta, vai ter uma certa dificuldade. Né? E aí, pessoal, para a gente finalizar, uma situação relativamente simples de explicar, que é, por exemplo, a dinâmica da pneumonia. Pneumonia, ela é caracterizada pela infecção dos alvéolos pulmonares. Ela vai atingir toda a área dos bronquíolos respiratórios, ductos, sacos e alvéolos. Né? Então, a gente tem vários micro-organismos, né? Principalmente bactérias, que acabam sendo as mais frequentes. Aí a gente tem grupos dos pneumococos, streptococos e estafilococos, que acabam sendo os principais responsáveis aí por essa pneumonia. Tá? Não são os únicos, mas são os principais. E aí, pessoal, toda essa parte aqui que nós estamos vendo seriam as áreas alveolares, o lúmen dos alvéolos, que acabam sendo preenchidos pelo que a gente define como um exudato leucocitário. Então, aquela dinâmica que nós vimos lá na asma,
né, que você tem infiltração da mucosa de células de defesa, eosinófilos, linfócitos. Aqui, nesse caso, eu tenho do lumen, né, do lumen dos alvéolos, principalmente relacionado a neutrófilos, tá? E é interessante, pessoal, que como você tem capilares sinusoides ali, em uma resposta inflamatória, é possível que nessa região eu também tenha presença de eritrócitos, de fibrina, né, que seria lá relacionada a proteínas diretamente ligadas ao processo de inflamação. Então, a tendência é que você tenha um congestionamento, né, dessa área alveolar. Então, a gente tem toda a característica de dificuldade, né, de respiração, né, dificuldade, por exemplo, na troca gasosa, mas trata-se de um processo agudo. Né? Então, aí, tratamento com antibiótico, a questão, enfim, toda a dinâmica, né, de condução desse paciente, justamente para que possa estar evitando complicações relacionadas a esse processo respiratório. Ok? Certinho? Então, depois nós vamos vir discutindo mais um pouquinho a respeito tanto das anomalias como também das características desses vasos sanguíneos que estão presentes aí no pulmão. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima.